Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, quinta-feira, teremos aula de ciências e aula de geografia. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amores, então vamos fazer a revisão hoje de ciências para avaliação. Então, muita atenção aí. Nós vamos fazer a revisão do assunto que vai ser abordado na prova. Tá bom? Então, prestem muita atenção, peguem um caderno se quiserem fazer alguma anotação, ou peguem um livro também para acompanhar. Nós falamos sobre o revestimento do corpo dos animais. Então, em primeiro lugar, o assunto de ciências que nós iniciamos esse mês foi sobre o revestimento dos animais. Esse revestimento significa o quê? A cobertura do corpo dos animais, o que cobre o corpo desses animais. Quando eu falo cobre, eu não estou falando como nós que usamos roupa para cobrir o nosso corpo. O revestimento do corpo desses animais, eles já nascem com esse revestimento. Alguns vão se transformando ao longo do tempo, mas eles já nascem. Esse revestimento, ele tem uma função. Para que serve o revestimento do corpo dos animais? Lembra? Porque os animais, eles precisam desse revestimento. Então, veremos também. Em primeiro lugar, o revestimento dos animais, como eu falei, é a forma como o corpo desses animais é coberto. Então, é só a gente imaginar, olhar para um animal e observar ele. O corpo dele é coberto por quê? Então, tem alguns animais que os seus corpos são cobertos por penas. Tem aqueles animais que o revestimento do corpo deles são penas. Exemplos são as aves em geral, os pássaros, galinhas, por exemplo. Então, todo tipo de ave, o corpo é revestido por penas. E nós temos os animais que o corpo é revestido por pelos. Nós temos aqui o exemplo do cachorro, do gato, o coelho também. Temos vários exemplos aí de animais que o corpo é revestido por pelos. Temos o urso também. Então, sabemos que existem os tipos de urso panda, urso polar, mas ambos o corpo deles é coberto de pelos. Próximo, existem os animais que têm o corpo revestido por escamas. Aí vem aqueles animais que o corpo deles é revestido por escamas. A maioria dos peixes, então a maioria dos peixes, o corpo é revestido, o corpo é coberto por escamas. E tem os animais que têm o corpo coberto por carapaças. As tartarugas, por exemplo, o corpo delas é coberto por carapaças. Então, amores, para que serve? Qual é a função do revestimento do corpo dos animais? Para que serve? Essa função é proteger o corpo dos animais. Então, os animais que têm pelos, aqueles pelos, servem para que eles se protejam. Mas de quem é essa proteção, professora? Tanto podem ser das temperaturas, como pode ser também de um outro animal ou de um outro animal que venha querer agredi-lo, ou predador, como as pessoas. São animais que eles vivem na natureza. Na natureza a gente sabe que tem o quê? Na natureza, então, tem árvores, tem espinhos. Esses pelos também servem para isso, para eles se protegerem. Então, cada animal, o corpo dele é revestido de acordo com o ambiente que ele vive, porque aquela cobertura do seu corpo serve até para que ele se proteja daquelas condições que o ambiente oferece para ele, como por exemplo, os animais estão na mata e aí, como eu falei, tem árvores. Quando eles forem passar em um local que tem árvores, corre o risco de eles tocarem naquela árvore, eles se ferirem. Portanto, o revestimento do corpo deles, que é a cobertura, protege
protege o corpo dos animais. A função principal é proteger o corpo dos animais, aqueles que têm penas. E os animais, aliás, aqueles que têm pelos. Então, aqueles que têm pelos, os pelos servem para proteger os seus corpos, proteger o corpo dos animais. E a proteção aí vai de acordo com o que eu falei. Tanto pode proteger de um outro animal, como pode proteger das condições daquele ambiente que ali está, por exemplo, as árvores, espinhas que contêm a árvore, ou até mesmo proteger do predador, que são seres humanos que infelizmente também estão em busca desses animais. Mas eu não estou falando desses animais de pelos, eu não estou falando somente de um animal que vive lá na floresta, eu falo também do animal que vive, do que é o animal domesticado. Foi o exemplo que nós citamos aqui, o exemplo do cachorro e do gato. O corpo deles também são cobertos por pelos. Então a função é proteger o corpo desses animais, os pelos. E os animais que têm penas, para que servem essas penas? Essas penas elas não foram colocadas nesses animais sem nenhuma função. Então tudo Deus sabe como fazer, não é mesmo? A natureza. Então, as penas desses animais, a função delas é manter a temperatura. As penas dos animais, que é o caso de quem lá, das aves, as penas servem para manter a temperatura. Imagine os pássaros, eles não têm um ambiente fechado para que eles estejam. E quando chover, o que acontece? Então, essas penas, elas evitam que esses animais eles morram de frio. Então, ela mantém a temperatura. Tanto é que é uma temperatura adequada. Tanto ela pode proteger da temperatura baixa, que é frio, quanto também pode proteger da temperatura alta, que é calor. Então, imagina esses pássaros também num sol desse. Como que ia ficar a pele deles se não tivesse penas? Portanto, as penas, elas são para manter a temperatura desses animais. Elas não só protegem os animais do frio, mas como também protegem do calor. E a gente vem um exemplo aqui de sapos. Vamos falar sobre os sapos. Sapos, pererecas e minhocas. Como é a pele deles? Como é a pele de um sapo, de uma perereca, de uma minhoca? A pele deles, gente, é uma pele fina e úmida. Então, é uma pele fina, úmida significa que é molhada. Então, quando uma arranha, ela pula em cima da gente, a gente, em primeiro lugar, vai sentir logo o frio daquela temperatura fria. Na hora que o corpo dela tem contato com o nosso, nós vamos sentir o quê? Como se estivesse molhado. Então, exatamente por isso a pele dela é úmida. Os sapos, pererecas, as minhocas da mesma forma. E agora, aqui nós falamos sobre o revestimento dos corpos dos animais, que servem para a proteção desses animais, tanto para proteger o corpo dos animais, como para manter a temperatura desses animais. Penas, tivemos exemplos de animais que têm um corpo revestido por penas, penas, temos o exemplo das aves, pelos, nós temos o exemplo do cachorro, do gato e outros animais que têm pelos. Não são só esses, gente. Escamas, a maioria dos peixes, eles têm escamas. E carapaças, vem as tartarugas. Aquele casco dela que a gente popularmente chama de casco, é a mesma situação, o cágado é como a tartaruga. E vem a função, e aí nós vimos a função desse revestimento no corpo dos animais, que é proteger o corpo dos animais que têm pelos. Os pelos protegem o corpo deles. As penas mantêm a temperatura do corpo desses animais. A gente viu o exemplo de sapos, pererecas e minhocas, que a pele deles é fina e lisa. E agora nós vamos falar sobre a locomoção desses animais, da forma como esses animais se locomovem, ou seja, caminham ou vão de um lugar para o outro. Alguns caminham, outros não. Então, locomoção, como esses animais vão de um lugar para outro? Eles usam o quê para se locomover? Nós usamos o quê para nos locomover?
A gente usa as pernas, nós vamos caminhando através das pernas para algum lugar, não é? Então, alguns animais, eles voam, é o caso da maioria das aves que voam. Temos os animais que caminham, que eles caminham na terra, são exemplos de quê? O cachorro, a onça, o leão, todos esses animais, gado, todos eles caminham. Ninguém vê um boi voando por aí, ou um urso voando, uma onça voando, já imaginaram? Então eles caminham, é como o homem, é um animal racional, o homem caminha. E vem os animais que rastejam, então é aqueles animais que eles usam o seu corpo para, eles se locomovem de um lugar para o outro, se rastejando através do seu corpo. Um exemplo disso são as cobras, elas rastejam, as lagartixas também, elas rastejam, minhoca, ela rasteja. Então são os animais que usam o corpo para ir de um lugar para o outro. E tem os animais que nadam. Os animais que nadam são os peixes, eles possuem nadadeira e permite e fazem com que eles nadem ali. Vem os animais que saltam. Os animais que saltam, temos o exemplo do sapo, da rã, da perereca, todos eles saltam. Então, amores, aqui nós falamos sobre o revestimento do corpo dos animais, que são revestidos por penas, pelos, escamas, carapaças. Vimos a função do revestimento do corpo desses animais. Os pelos, eles têm a função de proteger o corpo dos animais. As penas, elas mantêm a temperatura do corpo dos animais. E a gente viu a locomoção, que é o quê? Alguns voam, caminham, rastejam, nadam e saltam. E agora a gente vai ver sobre a alimentação dos animais. Os animais, lá no início do conteúdo eu disse que a gente classifica os animais. Classificar os animais é separar os animais de acordo com as suas características. Falei que nem todos os animais eles são iguais. Então tem algumas características que vai fazer um animal ser diferenciado do outro. E entre essas características nós vimos é o revestimento do seu corpo, é a forma como ele se locomove e o outro a forma como eles se alimentam. Sim, os animais eles também não se alimentam da mesma forma, eles se alimentam de formas diferentes. E a gente viu, por exemplo, a gente falou para que serve a alimentação, gente, tanto para as pessoas quanto para os animais racionais, quanto para os animais irracionais. Para que serve a alimentação? Por que é necessário que a gente se alimente? É simplesmente porque a gente gosta de uma comida? Será que toda comida que a gente gosta, ela é boa para a nossa saúde? Então a gente não se alimenta simplesmente porque a gente gosta. O nosso corpo ele precisa de alimentação para que tenha um bom funcionamento, principalmente vocês que são crianças que estão em fase de crescimento. A alimentação ela é necessária para todas as pessoas, para vocês, para o crescimento saudável. Lembrando, gente, que infelizmente, falando em alimentação, nós estamos falando aqui dos animais. Infelizmente, existem muitos animais abandonados que passam fome por aí. Então, para se manter vivo, crescer e se desenvolver, os seres vivos, eles precisam o quê? De nutrientes e energia. Então, para manter-se vivo, todos os seres vivos, nós precisamos de nutrientes e energia. Esses nutrientes, essa energia, nós vamos conseguir através de quê? Através da nossa alimentação. Então, se a gente não se alimenta de uma forma adequada, nós vamos ficar fracos, nós vamos adoecer. Assim são os animais. Então, a gente falou sobre as plantas, a gente já sabe que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Isso por meio de um processo chamado como fotossíntese, que eu estou sempre falando aqui para vocês. Então, elas se alimentam por meio de um processo, elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Mas a gente viu também que os animais,
que ocorre com os animais não é o mesmo que ocorre com as plantas. Os animais, eles precisam se alimentar de outros seres para que eles possam se manter vivos. Então, eles precisam se alimentar de outros seres para conseguir os nutrientes e energia para se sobreviver e se desenvolver. Se desenvolver é desenvolver o corpo quando o animal está em fase de crescimento. E aí nós vamos ver a classificação desses animais de acordo com a sua alimentação. Ainda estão lembrados como cada animal se alimenta? E nós temos o animal herbívoro. Falei até para vocês sempre que escutarem essa palavra herb, vem de plantas. Então, o animal herbívoro, ele se alimenta de quê? Se alimenta de plantas, somente de plantas. E nós tivemos o exemplo da capivara. Ela é um animal herbívoro. Ela se alimenta de capim e grama. Então, se alimenta de plantas. Temos outro exemplo, gado. É um animal herbívoro, vaca, boi. Eles se alimentam também de plantas. Ovelhas, todos precisam das plantas para se alimentar. A gente falou sobre os animais, o animal onívoro. O animal onívoro, ele se alimenta de quê? O animal onívoro, ele se alimenta tanto de planta quanto da carne de outros animais. Então, tanto eles se alimentam de plantas como de carnes. E nós, esse é o maior exemplo de nós aqui, do homem, que é um animal racional. A gente se alimenta tanto de plantas quanto de carnes. Porém, como eu falei para vocês, existem as pessoas que elas optam em se alimentar somente de vegetais. Então, eles podem ser considerados onívoros? Não, eles não podem ser considerados onívoros porque estão se alimentando somente de vegetais. Mas a maioria das pessoas são onívoros. Onívoros se alimentam de plantas e de outros animais. Assim são os onívoros. O exemplo disso é o macaco prego. E nós temos os animais carnívoros. Os animais carnívoros, o nome já diz tudo, são os animais que se alimentam da carne de outros animais, se alimentam de outros animais. Aí é o exemplo de um jacaré. Então vamos ficar bem afastados dos jacarés porque eles também comem humanos. Outro exemplo de animais onívoros. Então o jacaré se alimenta de peixes ali, que estão próximos a ele, mas qualquer outra coisa carnívora que se aproximar, eles também servem de alimentação. A onça é um outro animal carnívoro também. Leão, animal carnívoro. E aí temos o exemplo. E amores, nós agora vamos falar sobre a respiração dos animais. Nós falamos sobre a forma como os animais se alimentam e agora vamos falar da sua respiração. Como que eles respiram, gente? Então tem os animais que têm a respiração traqueal. São aqueles animais que respiram através das traqueias. Para que eles respirem é necessário ter as traqueias. Eles apresentam pequenos orifícios que se abrem, pequenos orifícios que se abrem na superfície do corpo do animal e por onde o ar entra. Então o ar entra no interior do corpo do animal. O gás oxigênio é absorvido pelo sangue. Então o sangue absorve o gás oxigênio. O gás carbônico passa do sangue para as traqueias, sendo eliminado para o ambiente. Então, qual é o gás que os seres vivos eles liberam? Os animais liberam, os animais que têm a respiração traqueal. O gás que eles liberam é o gás carbônico. Qual é o gás que eles absorvem? É aquele gás que é o oxigênio. Absorver é o quê? Para dentro, liberar fora. E a maioria, vamos aqui para a maioria dos peixes, eles realizam a respiração branquial. Como acontece essa respiração branquial? Nesse tipo de respiração, a água entra pela boca e passa por estruturas chamadas brânquias, onde o gás oxigênio é absorvido pelo sangue e transportado pelo corpo do animal, por meio das brânquias. O
O gás carbônico presente no sangue é eliminado dentro da água. Novamente, nós absorvemos gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Alguns animais, e agora vamos para os cachorros, gatos e cavalos, eles realizam a respiração pulmonar. Nesse tipo de respiração, o ar entra pelos pulmões, entra nos pulmões durante a inspiração, que é a entrada de ar no interior dos pulmões. O gás oxigênio passa para o sangue, de onde é distribuído às demais células do corpo. O gás carbônico, o que acontece com o gás carbônico, gente? Ele presente no sangue, ele é eliminado. Então, o gás carbônico é o que nós eliminamos para o ambiente, pelos pulmões, durante a expiração. É o caso de nós, gente. Nós, seres humanos, nossa respiração é respiração pulmonar. Então, acontece dessa forma. Aí tem os animais que realizam a respiração cutânea. Nesse tipo de respiração, o gás oxigênio é absorvido do ambiente, ou seja, pego do ambiente, e ele é por meio do revestimento do corpo do animal. Então, é o revestimento, a cobertura do corpo do animal que ele pega esse gás oxigênio. Então, o gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente pela superfície do corpo. Gás oxigênio é o que a gente inspira, a entrada de ar, é o ar que entra. Gás carbônico é o que nós liberamos, é o gás que a gente libera para o ambiente. Está presente no sangue e a gente libera durante a respiração. Aqui, amores, a gente viu como é a respiração dos animais. E falando em plantas, a planta acontece o contrário, tá, gente? A planta a gente libera qual gás? A gente libera carbônico e absorve oxigênio. Já as plantas, elas liberam o gás oxigênio e absorve o gás carbônico. Viu como é uma troca? É como se nós entregássemos o gás carbônico para as plantas, que é o gás que a gente libera, e é como se ela entregasse para a gente o oxigênio. Portanto, as plantas é o contrário. Elas liberam gás oxigênio, que é o gás que nós precisamos para respirar, e elas absorvem qual gás, gente? Elas absorvem o gás carbônico, que é o contrário de nós. Nunca esqueçam disso. E, amores, nós temos uma correção para fazer. Finalizamos aqui a nossa revisão, que vocês tenham compreendido, que não fique nenhuma dificuldade no momento de fazer a avaliação. E nós temos correções para fazer aqui rapidinho. Vamos fazer a correção lá da página 226. Na página 226 fala o seguinte: as fotografias a seguir mostram o revestimento do corpo de 4 animais. Organize as letras seguindo as setas e descubra qual animal cada revestimento pertence. Então, o animal da letra A é o tigre. Da letra C é a iguana. Da letra B é a coruja. E da letra D é o jabuti. Agora, pinte de amarelo a moldura da figura do animal que pode se locomover voando do ambiente. Aí, qual desses animais aí vocês vão pintar de amarelo? Os animais que podem se locomover voando. O animal que pode se locomover voando é a coruja, letra B. Então, pinte a coruja, amores. Aí, lá na 227, gente, lembrando que é o módulo 3, Ciências módulo 3, tá? Lá na página 227 tem outra atividade, segunda questão. Complete os espaços do esquema seguindo o modelo abaixo. E aí vocês vão completar. You é o que? Quase não sai. Coloquem asas, voar. Cobra, tem próprio corpo aí. Coloquem rastejar. Tubarão, nadadeiras e nadar. São as palavras que ficarão. Escreva no quadrinho de cada fotografia a letra das informações que correspondem a cada animal. E aí vamos lá.
Corpo coberto por carapaça e se locomove principalmente caminhando. Vocês vão colocar o jabuti, letra A no jabuti. B, corpo coberto por escamas e se locomove principalmente nadando. Vão colocar a sardinha, letra B na sardinha. E arara canindé, coloquem a letra C, que é o corpo coberto por penas e se locomove principalmente voando. Acertaram? Agora lá na página 233, outra correção para a gente fazer. Escreva a letra C para os animais carnívoros, H para os animais herbívoros e O para os animais onívoros. Faça uma pesquisa se necessário. Leão, C, chimpanzé, O, vaca, H, cavalo, H, ser humano, O, rato, O, lobo-guará, O, koala, H, carneiro, H, tubarão, C, porco, O, coelho, H, cobra, C, carnívora, galinha, O, onívora, e tartaruga é o que? Onívora também. Segunda questão, ligue cada animal à descrição, como ele captura seu alimento. Então vamos lá, o primeiro animal que está aí no peixe, o golfinho. O golfinho ele emite sons que ajudam a localizar seu alimento no ambiente, como nos mares. Liguem para aí. Os camaleões, liga para onde? Utiliza camuflagem para disfarçar no ambiente, lança a língua comprida e pegajosa para capturar insetos. Ligue para aí. E o beija-flor, com seu bico comprido de língua longa, busca o néctar do interior das flores. Página 234. Observe o diagrama a seguir. Encontre e circule no diagrama 4 tipos de respiração realizadas pelos animais. Escreva na linha abaixo. Aquele tipo de respiração que eu falei para vocês. Então, traqueal, cutânea, branquial, tá? E pulmonar. Vou deixar as imagens para vocês. E embaixo vocês escrevam nessa linha. Traqueal, cutânea, branquial e pulmonar. Letra B. Escreva os tipos de respiração identificados no diagrama, nos animais correspondentes a seguir. Respiração aí, temos sanguessuga, respiração cutânea. Temos a girafa, respiração pulmonar. Borboleta, respiração traqueal. E o peixe, respiração branquial. Finalizamos aqui nossas atividades. Aliás, tem a página 237. Finalizamos não, desculpem. Observe a imagem ao lado. O que está indicado em A? A letra A sombra da criança. Essa é a resposta. B, a criança atua como um corpo opaco, translúcido ou transparente. Justifique. A criança atua como um corpo opaco, pois impede a passagem da luz que incide nela, resultando na projeção da sombra. Segunda questão, observe a imagem ao lado, identifique cada um dos materiais indicados na imagem, como opaco, translúcido ou transparente. E a letra B, converse com não precisa, aí vocês vão colocar no primeiro quadro translúcido, no segundo opaco, translúcido e opaco. E lá na terceira, sobre o som, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O som pode ser produzido pela vibração de um objeto, que por sua vez faz vibrar o ar ao redor dele. V, coloquem V aí. Nos instrumentos musicais de sopro, as ondas sonoras são produzidas pela vibração das cordas do instrumento. F é falsa. As ondas sonoras são percebidas pelo ser humano, principalmente por meio das orelhas. V de verdadeiro. Os sons são todos iguais, F de falso. E lá na página 238, o que vocês vão fazer aí na 238, gente? Ligue cada um dos animais apresentados a seguir as informações corretas, de acordo com a legenda abaixo. Então, temos a locomoção, revestimento do corpo e respiração.
Aí vamos lá. A garça moura, o que ela faz? Ela voa, ela tem penas, a respiração dela é pulmonar. Entenderam? Vocês vão ligar dessa forma. A cascavel, liguem, ela rasteja, ligue para escamas, depois para a respiração dela, pulmonar. É dessa forma. Quinta questão, leia as dicas e descubra qual dos animais do quadro abaixo elas se referem. Vamos lá. Onça pintada, baleia, minhoca e tubarão. Tenho o corpo revestido por pelos e respiro por meio de pulmões. Para ir de um local para o outro, utilizo minhas nadadeiras. Quando tenho fome, alimento-me de outros animais. Quem eu sou? Quem sou eu? Baleia. É a linda baleia, amores. Então é ela. Finalizamos aqui a nossa revisão com correção, amores. Foi um pouco mais extenso hoje, tá bom? Mas é bom que ficou a revisão aí para vocês e a correção. E agora vamos para a nossa próxima aula.